Oi, oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer aquela correção do exercício que eu enviei para vocês pelo Google Forms. Lembrando que é muito importante acompanhar essa correção para que os conteúdos possam chegar de fato a vocês, beleza? Peguem aí marca-texto, lápis, caderno, tudo para ajudar vocês. Lembrando que sempre que eu vou fazendo a correção, eu vou explicando alguns aspectos importantes das questões. Bora lá? Questões tranquilas, assuntos que nós já vimos milhares de vezes. Questão 1. Então nós temos o texto 1 e o texto 2. Inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui também um meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua expansão. Tem por consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o Ocidente. Então nós temos o texto 1. Texto 2. As partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte deve ser considerada uma agressão contra todas e, consequentemente, concordam que se tal agressão ocorrer, cada uma delas auxiliará a parte ou as partes assim agredidas. Então aqui nós temos dois textinhos e a gente precisa entender em que elementos eles se relacionam. Então, o primeiro texto, ele está se referindo ao Plano Marshall. Você lembra que o Plano Marshall ele era uma forma de influência norte-americana no continente europeu? Eles queriam conseguir aliados para conter o avanço do socialismo. Então, os países que se aliavam aos Estados Unidos para receber o auxílio do Plano Marshall, automaticamente não estavam tentados a passar por uma revolução comunista. Já no texto 2, eles estão falando aqui que se acontecer algum tipo de ataque do lado comunista para o lado capitalista, esses países eles vão tomar as providências cabíveis. Então eles estão se referindo à organização do Tratado do Atlântico Norte, que acontece com os países capitalistas. E você lembra que nos países socialistas acontece o Pacto de Varsóvia. Questão 2. A política externa praticada pelos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan entre 80 e 88 reaqueceu os antagonismos que caracterizaram o período da Guerra Fria. A ilustração abaixo faz uma representação irônica dos continentes, condizentes com as ideias propagadas pelo líder estadunidense. Durante o governo Reagan, duas características importantes da geopolítica dos Estados Unidos são: então, o que a gente tem que entender? Que quando nós estávamos falando do período da Guerra Fria e nós temos a influência do Ronald Reagan, o que ele queria? O que a política estadunidense estava pautada? Ela estava baseada numa acentuação da rivalidade ideológica entre o sistema capitalista e o sistema socialista e práticas de imperialismo econômico. Você lembra toda aquela questão que eu acabei de falar na questão anterior? Que ela é muito mais intensa no período do Ronald Reagan, em que ele auxilia economicamente alguns países, mas porque ele precisava de aliados. Ok? Questão 3. No fim da década de 80 e início dos anos 90, a bipolaridade mundial declinou. Da polarização ideológica e militar leste-oeste, passou-se para a economia norte-sul. Isso significa dizer que atualmente há uma oposição entre última alternativa: o norte rico e industrializado e o sul pobre e em processo de industrialização. É só nós entendermos algumas tensões que acontecem atualmente, motivadas não por questões religiosas e nem por questões ideológicas, como capitalismo e socialismo, mas sim por questões financeiras e desenvolvimento, onde você tem o norte rico e desenvolvido explorando, de certa forma, os países mais pobres que ainda estão em processo de industrialização, como o caso dos países do sul do mundo. Ok? Questão 4 fala sobre o G20, e aí que nós temos a pergunta. Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: qual é o objetivo dessa nova geopolítica e de adotar uma prática igual ao G20? Quando nós temos agora vários polos de poder, nós temos os Estados Unidos na América do Norte, obviamente, nós temos o Brasil na América do Sul, nós temos a União Europeia, o Japão. Então, dentro desse contexto, o que acontece?
acontece um aumento do número de polos de poder mundial. E não necessariamente nós vivemos mais em uma divisão entre dois polos como a gente vivia no mundo bipolar. De um lado Estados Unidos e de outro lado União Soviética. Nós temos uma diversidade muito maior de poder. Ok? Observe a imagem abaixo do episódio ocorrido nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve assim, e, sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica. A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center. Aqui é importante a gente lembrar que, obviamente, acontecem e aconteceram outros atentados terroristas depois disso ou antes disso. Só que o 11 de setembro ele marcou uma fragilização dos Estados Unidos. Ninguém jamais imaginaria que aquele país, a maior potência capitalista do mundo, passaria por um atentado terrorista em sua própria região, em sua própria área, na maior cidade do país, com maior influência econômica do mundo, e o que isso causou na geopolítica mundial? Alternativa correta: intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio. Lembra da guerra ao terror? Toda aquela política adotada pelo George W. Bush, aquela guerra preventiva de atacar primeiro e perguntar depois? Então, a fotografia abaixo representa uma região extremamente importante para os Estados Unidos no contexto tecnológico. Identifique-a e cite suas principais características. Aqui eu queria que vocês falassem sobre o Vale do Silício, aquela região no oeste dos Estados Unidos, tá? Que tem uma tecnologia de ponta, tem pesquisas muito avançadas, polos tecnológicos, universidades especializadas na busca e na criação de tecnologias de ponta. Lembrando que é na região que você tem sede de empresas de tecnologia, como a Apple, Microsoft, Google, todos ali naquela região. Então o Vale do Silício ele é importante porque é um polo tecnológico, talvez o maior do mundo. Ok? Então você precisava fazer essa análise para mim dizer que a gente está se referindo ao Vale do Silício e todos esses aspectos de investimentos em pesquisa, de polos, de universidades, enfim, tá? A fotografia abaixo foi tirada na cidade de Detroit. Atualmente a cidade faz parte de uma região chamada de Rust Belt, Cinturão da Ferrugem. Explique detalhadamente os elementos que contribuíram para a criação desse nome. Então no passado, a região de Detroit era a cidade do automobilismo, ok? Era a região em que as maiores fábricas de carros estavam concentradas nesse lugar. O que acontece? Com o passar do tempo, com o processo de terceirização, as empresas elas falaram: eu não vou ficar aqui não, tá ficando muito caro, tá ficando muito difícil para manter essa indústria aqui. O preço do aluguel de espaços aumentaram, os impostos aumentaram, a mão de obra ficou mais cara. O que acontece? O que é importante a gente entender que grande parte das indústrias norte-americanas elas saem do seu território e vão para outros lugares. No caso dos Estados Unidos, nós temos uma ida de várias empresas para onde? Para o México. Por quê? Porque no México você tem uma mão de obra muito mais barata. Essa mão de obra barata ela vai trabalhar com condições muito precárias, mas vão garantir produtos mais baratos para os Estados Unidos, no contexto de não ter que gastar tanto, tá? E a margem de lucro das empresas que levam para o México aumenta consideravelmente, ok? Questão 8. Tendo em vista a dinâmica mundial dos movimentos migratórios na atualidade, na África, o que move seus povos? É interessante a gente lembrar dos refugiados. O continente africano é marcado por uma quantidade absurda de pessoas que são forçadas a saírem de seus locais de moradia tentando sobreviver. Tá? Então, vários conflitos motivados por questões religiosas, por questões étnicas, fazem com que as pessoas do continente africano se tornem refugiados. Questão 9. Defina movimento pendular, êxodo rural
êxodo urbano e migração sazonal. Então, movimento pendular, movimento diário, deslocamento de uma cidade para outra, geralmente para trabalhar ou para estudar. Ou ele vai de manhã, trabalha ou estuda e depois volta para sua cidade. Não é um movimento fixo, ok? Não é um movimento, um deslocamento que ele vai morar naquele lugar, de forma alguma. É constante esse deslocamento. Êxodo rural, a saída de um contingente significativo de pessoas da zona rural para a zona urbana. O êxodo urbano vai ser o contrário. É um deslocamento de pessoas da zona urbana para a zona rural. Migração sazonal é aquela que ocorre em determinados períodos do ano, em determinadas épocas, tá? Estações, se você quiser deixar mais claro. É quando um contingente populacional significativo se desloca sempre no verão para outro lugar para trabalhar e depois voltam com alguns meses, beleza? Quais foram os imigrantes que vieram para o Brasil e por quê? Então aqui você pode fazer uma análise histórica. Então, inicialmente, lá no período da colonização, a gente começa com os portugueses. Os portugueses e os africanos que vieram para o Brasil em dois contextos diferentes, né? Os portugueses vieram para explorar a nossa terra e os africanos foram trazidos num processo de escravização. Mais para frente, nós vamos ter a chegada, por exemplo, de japoneses, italianos, alemães no pós-guerra, tá? E também quando acaba a escravidão dos negros, eles substituem a mão de obra. Então nós temos esses dois momentos em que chegam muitas pessoas no Brasil. Quando ocorre o fim da escravidão, e aí eles substituem a mão de obra, então você tem um incentivo de vinda de italianos, mais portugueses, alemães. Depois do pós-guerra, nós também tivemos um contingente muito grande de pessoas da Europa vindo para o Brasil. E mais para frente nós temos o quê? A vinda de pessoas da própria América do Sul, como países Venezuela, Colômbia, Haiti, alguns até mesmo considerados refugiados. Ok? Pessoal, então a correção foi essa. Fiquem atentos que nós vamos ter algumas novidades muito importantes. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.